Mensagem do céu. Na sua vida, e eu espero fazer isso com excelência, não é? Só pelo poder da Ruach, não é? Meu querido e minha querida, olha, o Senhor tem tratado conosco acerca da porta estreita, não é? O que seria essa porta estreita, meu amado e minha amada, não é? Essa porta estreita, ela vai levar você a determinadas tentações, meu querido e minha querida. Primeira tentação sua e minha, não é? Não é só sua, parece que eu estou falando, não me incluo, imagina. Eu é que sei o que eu passei naquele hospital essa semana, não é? Olha só, autocomiseração, meu amado, minha amada, aquela coisa que vem de você sentir dó de você mesmo. Por que eu estou passando por isso? Eu estou fazendo as coisas corretas, eu estou querendo viver de uma maneira correta, eu não estou falando de algo que está sobre você, que você fez. Estou dizendo uma situação de perseguição, uma situação de opressão, uma situação onde você vê que aquela questão que está vindo sobre você é imerecida, não é? E eu queria tratar acerca dessas pressões que eu quero lhe confortar, dizendo que enquanto nós vivermos, nós vamos passar por isso. Olha só, Marcos 10, versículo 28, então Pedro começou a dizer-lhes, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Então Yeshua respondeu, em verdade eu vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim, por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições, e no mundo do porvir a vida eterna. Então, meu querido e minha querida, é importante que você compreenda no seu coraçãozinho, não é? Que as perseguições fazem parte do pacote, não é? A perseguição, ela vem para a gente como parte da bênção. A bênção vem com perseguições. Olha só, meu querido e minha querida, Mateus 13, versículo 20. O que foi semeado em um solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Meu amado e minha amada, essa angústia, essa perseguição por causa da palavra, ela vem sobre mim e sobre você. Tem gente que vai ter raiva de você porque você é crente, meu querido, não é? A pessoa já vai olhar para você e ver que você tem um testemunho de alguém que está servindo ao Todo-Poderoso e ela já não vai gostar de você só por isso, não é? Então você vai sofrer opressão, vai sofrer perseguição, vai sofrer situações lamentáveis, lastimosas na sua vida, simplesmente porque você está aí a serviço do Todo-Poderoso, do Altíssimo, não é, meu amado, minha amada, não é? Então eu quero primeiro lhe confortar dizendo, você não é o único a sofrer. Não é? Bem-vindo ao time de salvos, não é? Bem-vindo àqueles que estão querendo servir ao Messias de Israel, o verdadeiro Messias único, não é? Romanos 5, versículo 3 diz o seguinte, não somente isso, mas nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pela Ruach HaKodesh, pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado, não é? Olha só, meu querido, minha querida, eu quero lembrar vocês de um discurso de Shaul HaShalach, do apóstolo Paulo, que é fantástico, fantástico. Você já parou para ler isso, não é? Você que lê as partes aí, não é? Gosta de uma leitura bastante seletiva das escrituras, a gente pula essa, não é? Posso ler para você? Você me dá um pouquinho da sua atenção agora com carinho, porque o texto é um pouquinho grande, mas eu preciso ler para você, porque talvez você pule aí na sua Bíblia, não é? Olha, 1 Coríntios 11, versículo 19. Porque sendo vós sensatos de boa mente, tolerais os insensatos. Vocês toleram aqueles que o escravizam? Vocês toleram aqueles que devoram os seus recursos? Quem detém a vocês? Quem se exalte sobre vocês? Quem vem e dá uma bofetada no seu rosto? E ingloriamente o confesso, se nós fôramos fracos, mas naquilo em que qualquer um tem ousadia, eu afirmo, também eu a tenho. São eles hebreus, eu também sou.
São israelitas? Eu também sou. São da descendência de Abraão? Eu também sou. São ministros do Messias? Eu também sou. Mas ainda mais em trabalhos, muito mais ainda em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes eu recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Queridos, vocês sabem o que é uma quarentena de açoites? Não é? O nosso Senhor Yeshua recebeu uma quarentena de açoites menos um. Né? Lembra que você deve ter visto lá o filme do Mel Gibson, não é? Que como é que acontecia essa quarentena de açoites, não é? Claro que a dos romanos muito pior do que a dos judeus, mas a dos judeus também era terrível, não é? Muita gente morria somente nos açoites. O nosso querido Shaul Hashaliach, ele recebeu 5 vezes a quarentena menos um de açoites, tá bom? 3 vezes eu fui fustigado com varas. Você sabe o que é ser fustigado com varas, querido meu, querida minha? Você tem noção que pegaram o Shaul Hashaliach, amarraram ele pelado num lugar e deram essas varadas sobre o corpo dele, ardidas que eram? Você já parou para ler esse texto em algum lugar ou você pensa que o serviço do Eterno não sofre perseguição, porque afinal nós estamos trabalhando para o Eterno e nós não vamos sofrer coisa alguma? Gente, quem foi que te ensinou esse evangelho torto? Me diga quem te ensinou esse evangelho torto, hein? Esse evangelho da prosperidade, não é? Esse evangelho que tudo é maravilhoso e que tirou esse texto de 2 Coríntios 11, das tuas escrituras. Tirou? Olha lá que está escrito, hein? Acho que é que você não leu. 5 vezes eu recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado. Em naufrágio eu estive 3 vezes. Vocês acham honestamente, meus queridos, que o Eterno mandou Shaul Hashaliach, o apóstolo Paulo, pegar uma nau, pegar um navio que ia naufragar? Você acha na sua mente que raio de ordenança é essa torta, meu querido, minha querida? Nós estamos lutando contra um mundo tenebroso, contra o príncipe desse mundo que já está julgado. Mas esse mundo é administrado, meus amados, pela potestade do ar. Não é? Nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestade que operam nas regiões celestiais. Será que você tem compreensão de que quanto mais nós nos aproximamos do Eterno, mais nós veremos coisas sobrenaturais? Sim. Nós vamos ver meu esposo saindo da UTI em 3 dias com alta para casa. As pessoas não acreditando que ele desenvolveu essa gravidade de enfermidade que ele teve. Entretanto, querido meu, querida minha, nós também sofreremos uma perseguição incomensurável comparado com aquele que não representa um grande risco para essa sociedade. Não é? Olha só, meu querido, minha querida, continuando, não é? Continuando, não é? Em jornadas, muitas vezes, um dia e uma noite passei na voragem do mar, não é? Em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigos no meio dos meus irmãos judeus, em perigo no meio dos não-judeus, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fatigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede e jejuns muitas vezes, no frio e na nudez. Meus amados, vocês já leram isso em algum momento da sua vida? Não é? Ou você acha que ele ficava preso lá com roupas? Não é? Nós temos uma visão tão romantizada do tratamento dado a presidiários, meus queridos. Não é? Nós temos uma visão muito romantizada desse tempo, do que Shaul viveu. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas, as congregações, as Kehilá, não é, meu querido, minha querida? Quem se enfraquece que eu também não me enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não me inflame? Se eu tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz a respeito da minha fraqueza. E o Deus Pai do meu Senhor e Salvador Yeshua, que é eternamente bendito, sabe que eu não minto. Meus queridos, eu não sei que tipo de noção tem vindo sobre nossas vidas de um evangelho de facilidades, não é? Eu não uso no meu cotidiano a palavra evangelho, não uso essa palavra, não é? Eu sei a origem dela, eu não uso, eu falo boas novas, mas para você entender o que eu estou dizendo, eu vou usar evangelho.
Céu, por que você não usa a palavra evangelho? Vou contar para você. Existia um grande general do Império, responsável pelo assassinato de pessoas que temiam o nome do Senhor, não é? Pessoas que eram nascidas de novo no Messias Yeshua. E essa pessoa, o nome dele era Evângelo, não é? E ele, quando matava muitos cristãos, ele gostava de levar notícia pessoalmente para o imperador. Então, quando o imperador ia na sua sacada e via que o Evângelo estava vindo, não é, trazer para ele as notícias, ele dizia, é boas novas. Então, o nome Evângelo virou referência de boas novas. Imagina, um assassino de cristãos, não é? Como é que nós adquirimos esses nomes, meus queridos? Honestamente, eu não sei como é que nós adquirimos esses hábitos, não é? Mas é por isso que eu uso a palavra boas novas no lugar de evangelho. Só que se eu falo boas novas, ninguém sabe do que eu estou falando, não é? Seria o correto nós usarmos boas novas. Eu não tenho de usar uma palavra em latim em homenagem a um general assassino de cristãos para falar boas novas, não é? Porque, aliás, não significa boas novas, então por que eu tenho de falar evangelho? Porque se eu não falar evangelho, você não vai entender que eu estou falando de Mateus, Marcos, Lucas e João, não é? Então, essas são, na verdade, as cartas, não é? A Bessorá, que são as boas novas, não é? Então, meu amado e minha amada, que tipo de evangelho você tem recebido? Eu até fazendo uma paráfrase, não é? Com o nosso querido historiador aí, que traz as semânticas de todos os nomes, não é? Qual o evangelho tem sido aquele que é o evangelho mesmo, que assassina os cristãos? Porque você tem uma vida de tanta facilidade hoje, meu querido, minha querida. Afinal, quem está em Cristo é nova criatura e o inimigo não lhe toca. Alguém pode me responder que raio, então, a quem servia Shaul HaShaliach? A quem servia apóstolo Paulo para ser pego 5 vezes açoitado, para ele ser 3 vezes fustigado com varas, para ele ter sido, ainda para ajudar, apedrejado uma vez. Eu acredito que ele morreu ali, porque ele disse que ele sabia de um homem que não sabe no corpo, se fora do corpo, somente o Eterno sabe, mas todos que já viram apedrejamento ou souberam sobre o apedrejamento, sabem que o apedrejamento mata mesmo, não é? E todo mundo se assustou de ver ele entrando na cidade. Eu acredito que ele sofreu uma ressurreição genuína, não é? Olha só, meu querido, minha querida, sabe o que Shaul HaShaliach dizia? Ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas do Messias. Meu amado, minha amada, será que nós temos a compreensão de doação da nossa vida, da nossa alma, do nosso corpo para essa mensagem gloriosa? Passar frio, nudez, fome? Será que nós temos a menor noção disso, meu querido, minha querida? Ah, Céu, não estou gostando dessa mensagem, não. Eu gosto daquela mensagem positiva, que nós estamos passando por tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom. Nós somos mais que vencedores. Sim, meu querido, minha querida, nós somos mais que vencedores. Eu estou vendo um grupo de pessoas muito grande, que está prontinho para negar o Messias, quando for instituída a marca da besta sobre essa terra, não é? Filipenses 2:25. Julguei, todavia, ser necessário mandar entre vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de vós e estava angustiado, porque vós ouvistes que ele adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Meus queridos, esse homem é um homem que... essas palavras eram minhas palavras, as palavras de Filipenses 2:25, era eu essa semana, meus amados. O Senhor trouxe meu marido da morte, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza, meus amados. Não é? O Senhor olhou para mim, com efeito, adoeceu mortalmente, mas Deus, porém, se compadeceu dele, não somente do meu marido, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Meus queridos, meus amados, nós vamos passar por muitas lutas nesse mundo, mas tenha bom ânimo, o Senhor venceu o mundo. Ele sabe o que nós podemos suportar.
Há 3 anos atrás eu estava enterrando um filho, não é? Quantas vezes nessa semana me passou, queria vir, né? Raquetada que o Eterno estava dando no meu lugar nas vespas do inferno, não é? As imagens, aquela conotação de que eu iria enterrar outro membro amado da minha família, não é? Então, meus queridos, nós devemos saber que a nossa vida está colocada na mão do nosso Pai Todo-Poderoso, não é? Números 14 e 24. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve um outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência possuirá, não é? Até nós ouvimos aí, não é? Eretz Halav, Halav Devash, terra que mana leite e mel, não é? Então, meu querido, minha querida, nós fomos convidados por um rei a entrarmos num reino com muita luta, meu amado e minha amada. Persevere. Somente as pessoas que perseveram podem conquistar coisas grandes para o reino do Todo-Poderoso nessa terra dos viventes. Você está vivendo uma vida sem lutas? Eu vou questionar com você, veja se está tudo bem. Ah, céu, aí você está sendo fatídica, não é? Então, para viver para o eterno, eu tenho de viver com lutas e perseguições. Meu amado, minha amada, perseguição está no pacote. Está no pacote das promessas de bênçãos. Olha, meu amado, minha amada, eu sei que o que eu experimentei essa semana é sobrenatural. O que eu vivi com meu marido é extremamente sobrenatural. Mas uma coisa eu tenho de te dizer, ele intervém naqueles que o servem de maneira gloriosa. Mas isso não quer dizer que o mal também não veio atacar o meu amado esposo, para que nós nos desfalecêssemos, parássemos com tudo que nós estamos fazendo e emudecêssemos diante da opressão do adversário. A palavra de ordem para a sua vida hoje, meu querido, minha querida, você quer ver grandes milagres do Todo-Poderoso na sua vida? Você quer ver Ele te provendo com medida recalcada, sacudida e transbordante? Persevere no Senhor, a despeito do que você está vendo na sua vida, a despeito do que você está vendo no seu casamento, a despeito dessa enfermidade, a despeito da situação econômica, a despeito de você ver no seu ministério coisas que não deveriam estar naquele lugar, a despeito de você ver vidas te desprezando, não levando em conta quem você é, a importância que você tem para o reino do nosso Pai e para a sua justiça. Eu te conclamo a ter perseverança, meus amados, a estar com aqueles que o Eterno tem colocado no seu caminho para que você persevere, para que você ouça palavras de vida e não de morte, para que você tenha o aparato necessário para olhar para as Escrituras. Não consegue orar como convém? Abre lá os salmos, meu amado, minha amada. Ali o Eterno vai usar aqueles salmos para você poder estar orando na presença do Todo-Poderoso com palavras de pessoas que sabiam orar diante dele. Não é? Aprenda a lutar as batalhas do Senhor, por meio da oração, por meio do jejum, por meio do louvor, por meio da adoração, por meio do relacionamento entre você e o Todo-Poderoso. O seu Pai, meu Pai, o seu Deus e meu Deus, Ele deseja a sua presença, meu querido e minha querida, e Ele te conclama a estar na presença dEle. Eu sou apenas um porta-voz, sou só um carteiro, não é, queridos? Então que o Todo-Poderoso possa falar ao seu coração, persevere, esse tempo vai passar, não há mal que dure para sempre, não olhe para essa situação como intransponível, não olhe para o seu filho viciado em drogas como algo que o Eterno não tem poder, aquele que tomou as medidas de água numa concha das suas mãos, acaso não poderá ele levantar o teu filho do monturo, meu amado, minha amada? Acaso ele não poderá restaurar esse casamento? Acaso ele não poderá mudar a sua vida? Acaso ele não poderá suprir as suas dívidas? Meu amado, minha amada, é tempo de buscar a Deus, até que Ele venha e chova justiça sobre nós. Shav Harachama